Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero, nesta oportunidade, nesta live que eu estou fazendo, transmitir uma pequena palavra da parte de Deus, encontrado no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Eu quero trazer uma palavra sobre o tabernáculo. E nesta oportunidade eu quero dar um lema, a palavra que eu quero trazer na noite deste dia. E o lema é o seguinte: tabernáculo, uma sombra da realidade. Eu quero tomar como base áurea, como texto-chave, para a palavra que eu quero transmitir nesta noite, o capítulo 40 e o versículo 34 ao 38 do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, que nos diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Queridos e amados irmãos, eu quero trazer, antes de entrar no teor da palavra, uma introdução baseado nestes versículos que ora acabamos de ler nesta noite. O tabernáculo, queridos e amados irmãos, ou a tenda da congregação, como se chamava, era o lugar onde se manifestava a glória de Deus. E esta tenda, ou este tabernáculo sagrado, servia de referencial para toda a nação israelita. Os irmãos observarem no texto que nós acabamos de ler, que a nuvem da glória ficava parada sobre o tabernáculo. Quando a nuvem andava, Moisés ordenava aos levitas que desarmassem o tabernáculo e junto com todo o povo seguia a direção da nuvem. Observe, queridos e amados irmãos, que onde a nuvem parasse, o povo deveria se acampar. O tabernáculo era montado no meio do acampamento, e esta nuvem acompanhava o povo de Israel durante toda a sua peregrinação no deserto, em direção à terra que Deus jurara a Abraão, Isaque e Jacó, que Deus jurara ao povo israelita lhes dar. Então eu quero, nestes versículos que agora acabamos de ler, trazer o conteúdo daquilo que Deus ele me revelou, ou as lições que as peças do tabernáculo e os seus utensílios ele significava para nós como símbolo. Se nós observarmos lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo 2 até o versículo 5, o escritor aos Hebreus ele nos diz: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama
o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha um maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Esta foi a palavra que o escritor aos Hebreus falou, fazendo referência ao tabernáculo, a tenda do tabernáculo e as peças que continha no tabernáculo. Observe, os irmãos, que o escritor aos Hebreus ele fala sobre o altar do holocausto. Se você observar no livro do Êxodo, capítulo de número 27, versículo de número 1 a 8, você observará que o altar do holocausto ele simbolizava a cruz do Calvário, o lugar aonde Jesus ele fora crucificado. Os irmãos também observaram que o tabernáculo ele continha uma outra peça chamada de pia de bronze ou o lavatório, encontrado no livro do Êxodo, capítulo 30, versículo 17 ao 21, que representa para nós a purificação e o início da santificação. Eu citei no escritor aos Hebreus uma outra peça que continha no tabernáculo, que era a mesa dos pães asmos. Se os irmãos observarem Êxodo 25, versículo 23 ao 30, os irmãos vão perceber que esta mesa dos pães asmos era uma mesa de madeira. E esta mesa de madeira, ela representava a natureza humana de Cristo, e os pães que nela havia contido simbolizava Cristo, o pão da vida. Os irmãos observaram também que no tabernáculo havia uma outra peça, que era o candelabro. Se você observar em Êxodo 25, versículo 31 ao 40, você perceberá que este candelabro, ele representa para nós cristãos, Cristo como a luz do mundo. Uma outra peça que nós citamos que continha no tabernáculo era o altar de incenso, conforme Êxodo capítulo 30, versículo 1 ao 10. E este altar do incenso representa nada mais e nada menos do que a intercessão de Cristo na glória. Uma outra peça que continha no tabernáculo era a Arca da Aliança. Êxodo capítulo 25, versículo de 10 ao 16. Esta Arca da Aliança, ela simbolizava e simboliza até os dias de hoje a justiça de Deus e a presença do Deus Todo-Poderoso. Uma outra peça que eu citei que representa para nós está no livro do Êxodo, capítulo 17, até o capítulo 22, que é o propiciatório. E esta peça ela representa nada mais e nada menos do que aquilo que nós chamamos de âncora para a nossa vida diária e contínua, que é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é o lugar onde nós se derramamos na presença do Senhor. E quando eu falo de propiciatório, eu falo também do lugar onde era derramado o sangue do sacrifício. E Deus aceitava como cheiro suave e se fazia propício em perdoar toda a nação israelita. Todas essas peças que eu citei era uma alegoria e representava uma realidade futura
daquele que haveria de vir, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, tabernáculo significa sombra, alegoria, figura. Jesus Cristo é uma realidade, é o sacerdote eterno que intercede por nós à destra de Deus, conforme o escritor aos Romanos, Paulo, no capítulo 8, versículo 34, ele diz que ele está à destra de Deus e intercede pela igreja do Senhor aqui na terra. Meus amados e queridos irmãos, se eu fosse falar sobre o que continha no tabernáculo, a gente iríamos passar a noite toda falando sobre o tabernáculo como a sombra de uma realidade. Mas eu quero falar sobre os materiais usados na confecção das peças do tabernáculo. O primeiro material que era usado na confecção das peças do tabernáculo era o linho branco. O segundo era a madeira. O terceiro era o ouro. O quarto era a prata. O quinto era o bronze. E cada material usado para confeccionar as peças do tabernáculo, ele tem uma representação espiritual para a nossa vida. Vejamos, pois, o linho branco ele representa a pureza de Cristo. Nós temos que ser puro como Cristo foi. Madeira representa para nós a natureza humana de Cristo. Jesus, como homem, ele sofreu, ele foi tentado, ele suportou, e nós, tendo a misericórdia de Deus, também podemos suportar toda e qualquer tentação. Um outro material que era usado na confecção da peça do tabernáculo era o ouro. E o ouro nós sabemos que ele representa a realeza, representa a divindade de Cristo. A prata era um outro material que era usado na confecção do tabernáculo. E ele representa a redenção do homem efetuada por Jesus na cruz do Calvário. E para concluir, sobre os materiais usados na confecção das peças do tabernáculo, o bronze. O bronze ele representa a natureza pecaminosa e caída da humanidade. Mas eu quero falar que diante de tudo isso que eu citei aqui, sobre o tabernáculo como uma sombra de uma realidade, nós aprendemos e passamos a entender o quanto Deus ele te ama, o quanto Deus ele me ama. Deus sempre se importou e sempre vai se importar e se preocupar com a humanidade. A maior prova do amor de Deus foi enviar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer, para salvar, para redimir a humanidade de todos os seus pecados. Agora, nós, como cristãos, estamos vivendo a realidade de tudo que era apenas sombra. Jesus Cristo, quando ele veio como Cordeiro de Deus, morreu para nos perdoar e o pecado ele foi removido. O véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo, abrindo assim o caminho da nossa adoração, da nossa comunhão direta com Deus Pai, para a glória do seu nome. Poderia passar aqui a noite toda pregando sobre o tabernáculo, mas eu quero apenas com esta palavra que nós acabamos de ministrar, dizer para os ouvintes, os facebookanos, aqueles que estão me acompanhando nesta live, que continue servindo a Deus, continue tendo Cristo como seu intercessor, continue adorando a Deus, porque o Senhor, ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você, e ele não vai deixar faltar farinha na panela, nem faltar o azeite na botija. Deus, quando não manda pela manhã, ele manda ao meio-dia. Quando não manda ao meio-dia, ele manda ao pôr do sol. Quando ele não manda ao pôr do sol,
Ele manda pela madrugada para aqueles que o buscam a Ele. Porque a palavra de Deus nos diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Se você ainda não encontrou Cristo, queira, pois, deixar que Ele encontre nesta noite e faça morada no seu coração. Amém? Deus abençoe. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que estão comentando, que estão nos dando a paz do Senhor. Nosso irmão Renan Oliveira da Silva está dizendo: Pai do Senhor, amado. Amém. Deus abençoe, irmão Renan. Amém. Glória a Deus. Todos aqueles que comentaram, né? Nossa irmã Kátia Lanúzia está nos assistindo. Muitas pessoas estão nos assistindo que não comentaram. Nosso irmão Pastor Jefferson Braga, sua esposa Mantamiri Braga, que está ali em Laje Grande, depois de Catende. Pai do Senhor, meus queridos, Deus abençoe. Em breve nós chegaremos aí para adorar a Deus junto. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Darlan Davi Macena disse amém, boa noite. Paz, irmão Darlan, Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Tantos outros irmãos, pastor Silvio Martins, lá em Piaçabuçu, Pai do Senhor, pastor Silvio, meu amigo, pastor Luiz Mário, Pai do Senhor, pastor Luiz Mário, se não me engano está ali em Luziápolis, nos assistindo. Auxiliar Cláudio Felipe Almeida, lá na UR5, meu amigo, foi meu vizinho. Pai do Senhor, meu querido, ele está nos assistindo, disse amém, meu irmão. Pai do Senhor, pastor Djalma, José de Oliveira, está nos dizendo que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, pastor Djalma, que Deus prospere o teu ministério aí em Colônia de Leopoldina. Glória a Deus. Tanto outros irmãos que estão nos assistindo, comentando esta live para a glória de Deus. Pessoas, amém. Irmão Renan Oliveira, ele está dizendo: mande a paz para o povo de Cavaleiro. Paz do Senhor para todo o povo de Cavaleiro, aí em Jaboatão dos Guararapes. Amém. Pai do Senhor para todos, em nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. Que tenhamos toda uma ótima noite na presença do Senhor. Essa live é a primeira de muitas que nós vamos fazer. Sempre vamos trazer uma palavra da parte de Deus para todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor para todos. Deus abençoe e tenhamos uma ótima noite na presença do Senhor Jesus.